Olá pessoal, meu nome é Natália, eu sou participante do projeto de Universidade para Todos, como monitora, e hoje eu vou falar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo na matéria de redação. Vamos começar pensando, o que é dissertar? Dissertar é quando nós expomos algum assunto, né, de modo mais sistemático, e ele pode ser abrangente e profundo, ele pode ser tanto oral quanto escrito, e você vai discorrer sobre aquele assunto. Já o argumentar é apresentar fatos, ideias, opiniões, afirmações, razões lógicas, provas, algo que comprove uma tese, comprove algo que você quer dizer. Então isso é dissertar e isso é argumentar. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que você vai expor e você vai argumentar sobre a sua exposição. Então você vai falar sobre algo e vai precisar argumentar sobre o que você está falando. Ele vai te apresentar um tema, dentro do tema você vai trazer uma tese e dessa tese você vai precisar de argumentos para falar a respeito. Por isso que é um texto dissertativo argumentativo, porque você vai expor, mas você também vai expor seus argumentos. Dentro desse texto dissertativo argumentativo, nós temos um certo padrão, um certo formato de como ele é escrito. Ele pede uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É o formato do texto dissertativo argumentativo. Ele precisa ter um início, um meio e um fim. Na redação do Enem, esse início, meio e fim tem que estar em até 30 linhas. Vamos pensar também o que é uma introdução. Uma introdução é quando você vai apresentar o seu tema, né, o tema que ele colocou, você vai falar sobre aquele tema, você vai apresentar a sua tese, você vai iniciar o seu texto, você vai abrir os seus assuntos, os seus argumentos, os seus pensamentos ali na sua introdução. E ela tem mais ou menos, em média, entre 4, 6, 7 linhas, dependendo de quanto você escreve. Mas isso não é uma regra, é mais um estilo, um formato de organização. Nessa introdução, você vai trazer a tese e você vai trazer elementos que abram o seu texto, que tornem, de certa forma, o texto mais atrativo para o corretor, para que ele encontre a sua tese, né, encontre o seu ponto de vista e ali ele considere que mais adiante os argumentos eles vão ser colocados. E onde é que nós colocamos os argumentos? No desenvolvimento, que já é a segunda parte. O desenvolvimento ele pode ser dividido da forma que quiser. E no desenvolvimento é onde você vai trazer os argumentos. Os argumentos são os fatos, são as evidências, são as pesquisas, são as informações que você vai ter a respeito da sua tese para fundamentar. Você não vai copiar, você não vai precisar decorar frases ou pesquisas ou dados e ser muito específico. Mas você precisa mencionar que a sua opinião ela está embasada em algo, em uma informação evidente, uma informação que realmente é concreta. Não pode ser uma opinião vazia e solta, não pode ser algo que não é comprovado, né, não tem certa evidência, porque a argumentação ela fica muito vazia, ela fica fraca. E você precisa desses fatos, dessas opiniões, desses complementos para sustentar os seus argumentos. E é no desenvolvimento que você vai encaixar esses argumentos, que você vai colocar pontos de vista, mas também coisas que o sustentem. E mais adiante vem a conclusão, que é onde você fecha o seu texto, é onde você encerra o seu ponto de vista. E na redação do Enem, ele pede que você apresente uma proposta de intervenção para o ponto de vista do problema apontado. Então, é na conclusão que você vai fechar o seu texto, que você vai concluir, mas que você vai apresentar uma proposta válida, coerente, que respeite os direitos humanos, que atenda de forma prática o problema que foi apresentado. Então, você precisa apresentar essa proposta de intervenção
porque existe uma competência que é especificamente só para essa proposta de intervenção. Então, é na conclusão que você vai apresentar essa proposta. Sabendo o que é um texto dissertativo argumentativo, sabendo o que é um desenvolvimento, uma introdução e uma conclusão, você vai precisar mais adiante saber o que é uma tese, como construir uma tese, mas na hora da escrita, na hora do rascunho, você pode precisar também de algo chamado projeto de texto. Projeto de texto nada mais é do que uma organização das suas ideias e dos seus pensamentos a respeito de um tema específico. Você vai ter sua tese, você vai ter seus argumentos e você vai ter a sua proposta. Mas na hora que você pega o tema da redação, você não vai ter aquilo evidente. E para construir o seu texto, você vai precisar de uma certa organização e de um projeto que facilite a sua escrita, tanto no rascunho quanto na própria redação em si. Bom, sobre o projeto de texto. Não existe uma competência específica que exija um projeto de texto, nem algo pontuado na própria cartilha do estudante de redação para o Enem que exige esse projeto, mas fica implícito na escrita da redação que o estudante ele atendeu a um projeto de texto, ele tem um texto coeso, coerente e que siga um caminho de ideias. Por isso, eu proponho que esse projeto de texto ele seja organizado conforme a sua necessidade, mas eu vou apresentar aqui um projeto de texto que pode ser muito mais fácil, muito mais prático para que você escreva a sua redação e o seu rascunho. Você poupe tempo, você não perca a coerência do seu texto e você consiga visualizar o que você realmente precisa atender na sua redação. Ok, uma das primeiras coisas que você pega quando vai produzir a redação é o tema. O tema ele já vem numa frasezinha escrita, mas tem os textos motivadores que eles vão te situar sobre o que os textos, né, os textos juntos estão falando sobre aquele tema. Existe uma problemática ressaltada nos textos motivadores. Isso vai bastante da interpretação do estudante quanto aos textos motivadores e quanto ao tema da redação. Sabendo qual é o tema da redação, interpretou os textos motivadores, você sabe qual é a problemática, você pode anotar na primeira parte o tema, vou deixar aqui escrito, o tema da redação, qual tema eles estão pedindo. Você coloca escrito no seu papel o tema, você vai visualizar o tema. Pensando nisso, depois você vai criar a sua tese. Qual o problema? Qual a sua problemática? Qual você acha que é a dificuldade e qual é o problema que é apresentado tanto nos textos motivadores quanto no tema de redação e o que você acha que é um problema. Então você vai precisar problematizar o tema e, de certa forma, a sua tese vai ser a sua problematização, vai ser seu ponto de vista, porque você acha que aquilo é um problema, então você vai pontuar. Abaixo do tema você vai colocar tese, que é onde você vai escrever em uma frase, mais ou menos, o que você acha que é um problema, qual é a problemática daquilo ali. Você vai colocar a tese. Mais adiante você vai precisar de argumentos. Quais os problemas? Os problemas são esses e esses. Pode ser mais de um problema, mas é bom ter uma tese que se una, né? Duas problemáticas que se unam, não sejam dois caminhos opostos e que você não tenha tanto trabalho para escrever a sua redação, porque a prova é extensa, então você precisa facilitar o máximo possível. Dentro da tese você vai precisar de argumentos, você vai precisar de algo que fortaleça a sua opinião. Então você vai colocar argumento 1, argumento 2, argumento 3 e argumento 4. Geralmente são 4 argumentos, mas podem ser menos e podem ser mais. Os argumentos são os fatos. Então você vai trazer algo que você já estudou, algo que você já conhece e vai colocar nessa parte do argumento em uma frase também ou em uma palavra que vai remeter aquele argumento, aquela tese, que vai justificar o seu ponto de vista. Argumento 1. E isso você vai fazer nos outros argumentos. No final, você vai precisar atender uma proposta de intervenção.
E agora, na parte da conclusão, você vai pontuar a proposta de intervenção. Isso, nessa proposta, você vai precisar responder quesitos específicos, que vou falar mais à frente na competência 5. Mas, dentro do projeto de texto, você vai precisar ter conhecimento já disso. Você vai escrever sobre o agente, que é quem, o efeito, o que é que ele vai fazer, e qual o impacto, que é de que forma ele vai fazer. Então, quem vai fazer o que, de que forma? São essas 3 perguntas que vão direcionar a sua proposta de intervenção. Esse projeto de texto, eu vou colocar aqui um pouquinho, aqui em cima também, como ficaria ele, todo organizadinho. E agora eu vou dar um exemplo de uma redação que atende a esse projeto de texto e quais são os pontos de cada um. Então eu vou responder aqui. Tá, eu vou colocar dividido: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos começar com a introdução. As políticas se renovam de diversas formas e em diversas épocas para atenderem à sociedade e suas demandas. Desde a colonização, o Brasil se deparou com diversas dessas políticas, as quais apresentam interesses muitas vezes econômicos por parte de seus representantes. As políticas elitistas ainda fazem parte das maiores decisões no país, e essas comprometem a manutenção da democracia e a cidadania. A minha problematização, a minha tese é essa: as políticas elitistas ainda fazem parte das maiores decisões do país, e estas comprometem a manutenção da democracia e cidadania. É sobre esse problema que eu vou tratar no resto do meu texto. Isso vai ser colocado aonde? Na tese. Eu vou colocar de que forma? Vou apresentar aqui. Desenvolvimento. Eu desenvolvi o desenvolvimento, dividi o desenvolvimento em 2 partes. Vamos lá. De origem grega, a democracia é amplamente conhecida como governo de todos, de forma que decisões eram tomadas em conjunto por meio de assembleias e reuniões. Hoje, ressignificada, a democracia representa de forma geral a possibilidade de votar e ser votado. Contudo, mesmo no início, a política democrática não abarcava a todos, estratificando a população entre cidadãos e não cidadãos, mulheres, escravos, estrangeiros, crianças, etc. Esse é o segundo desenvolvimento. Quais são os argumentos? Estou falando da origem grega, que é uma origem histórica, que é um aspecto histórico, é um fato histórico. Esse é o meu argumento. E de uma atualidade. E eu falo também sobre essa nova forma. Mas, basicamente, o meu primeiro argumento é sobre a origem grega e sobre as formas de decisões democráticas que existiam ou não. No desenvolvimento 2. Por consequência, muitas dessas exclusões reverberam até hoje na sociedade. Um exemplo disso são as decisões do Poder Legislativo e Executivo, que abarcam, em sua maioria, benefícios das regiões mais elitizadas do país. Esses grandes centros de investimento, como a cidade de São Paulo, são frutos de políticas passadas como a República do Café com Leite e as demais oligarquias, sendo estes produtos também de uma colonização já existente. Os meus argumentos são pautados em história durante o texto. Ele vai falar sobre história e sociologia. No argumento 2, eu vou falar sobre um exemplo, que são as decisões, mas esses exemplos eles são pautados na história da República do Café com Leite. E também eu vou pautar sobre a colonização, que também foi um outro processo histórico que ocorreu no Brasil. Então, são os meus argumentos, eles são pautados na história. Eu vou pontuar aqui quais foram os meus argumentos, 1, 2, 3 e o 4. E para você ver como eu formei o projeto de texto. Conclusão. Ok, vamos para a conclusão. Portanto, faz-se necessário que representantes do Poder Legislativo criem e aprimorem leis já existentes, promovendo a abertura nas decisões políticas, econômicas e sociais. Isso pode ser feito de forma facultativa por meio de eleições como já existentes, que permitirá que os cidadãos brasileiros e brasileiras possam opinar e escolher, bem como participar da política e democracia do país, garantindo assim a cidadania prevista constitucionalmente. Aqui também vou pontuar, depois de colocar o texto, os agentes, quem vai fazer o que e de que forma. E é dessa forma que fica o projeto de texto.
Bom, o que eu sugiro a vocês? Sabendo como constrói um projeto de texto, que é um texto dissertativo argumentativo, sabendo o que é uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, você pode ir na sua casa durante a semana, na sua semana de estudos, fazendo o seu projeto de texto, exercitando o seu projeto de texto e depois tentando colocar em prática em um rascunho ou em uma própria redação, né? Uma folha limpa. E aí você vai construindo e ver como ele vai ficando melhor para você. O que eu sugiro é o projeto de texto, mas ele não precisa ser uma regra. Ele pode ser moldado conforme a necessidade. Outra sugestão é você estudar mais, ler mais e visualizar mais conteúdos e materiais fora da didática. Então, você procurar mais informações, atualidades, buscar compreender mais aspectos históricos para você pontuar os seus argumentos. Você pode se direcionar mais para algo que você tenha facilidade em aprender. Então, se você tem mais facilidade em aprender sociologia e história, vai para sociologia e história e tenta absorver mais aqueles conteúdos para sustentar a sua argumentação. Se você tem mais facilidade em dados estatísticos, vai mais para a área da matemática e tenta absorver mais esses dados estatísticos, porque essas informações e esses argumentos eles vão ser fundamentais na sua escrita de redação e vão te ajudar bastante na hora que você for escrever.